Por que as forças militares modernas estão perfeitamente dispostas a gastar bilhões de dólares em pesquisa apenas para transformar o estado físico do combustível de seus foguetes, passando da forma líquida para a sólida? Esta não é apenas uma questão de preferência logística, mas um imperativo estratégico que redefine completamente as regras do engajamento em escala global e balística. Olá, eu sou Nova, sua analista e comunicadora científica aqui no Mistérios da Ciência. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da química e da física militar. Para as tripulações de lançamento em um campo de batalha ativo, o processo de abastecimento de combustível líquido é, sem dúvida, o momento mais aterrorizante, onde podem ser aniquilados a qualquer instante por ataques aéreos. Vamos dissecar, cientificamente, qual sistema é verdadeiramente mais letal e eficiente. A diferença fundamental entre o combustível líquido e o sólido é, na sua essência, a diferença entre a vida e a morte em um cenário de guerra moderna. Um míssil balístico movido a combustível líquido exige horas de preparação meticulosa e perigosa antes de sequer sonhar em sair da sua plataforma. Esse longo tempo de preparação transforma a arma em um alvo extremamente fácil e vulnerável para os satélites de reconhecimento e ataques preventivos do inimigo. Neste episódio, vamos desvendar completamente a estrutura molecular revolucionária dos propelentes sólidos. Não estamos falando apenas de uma combustão química comum, mas de uma verdadeira obra-prima da engenharia de materiais. Exploraremos como uma mistura altamente específica de produtos químicos permite que um míssil balístico intercontinental gigantesco esteja pronto para ser disparado de seu silo em menos de 5 minutos. Desde a intrincada física da combustão contida até a implacável aerodinâmica supersônica, todos esses elementos estão intimamente interligados para criar uma arma de precisão absoluta. Esta tecnologia altera drasticamente o mapa geopolítico do mundo. Mais além, analisaremos como tecnologias externas avançadas se integram a este sistema de propulsão. Como a navegação por satélite de nível militar, a complexa guerra eletrônica e a criptografia quântica quase impenetrável trabalham simultaneamente para proteger o míssil e guiá-lo, com precisão cirúrgica ao seu alvo. Prepare-se para uma jornada científica profunda e reveladora. Para compreendermos a urgência vital desta revolução dos combustíveis sólidos, precisamos dar um passo atrás e olhar para o passado. No alvorecer da era da corrida espacial e dos primeiros mísseis balísticos, o mundo dependia quase que exclusivamente da complexa e temperamental tecnologia de propulsão de combustível líquido. Este conceito fundamental foi aperfeiçoado primeiramente através do histórico e infame design do foguete V2. Naquela época, o álcool combustível e o oxigênio líquido extremamente frio eram bombeados brutalmente e sob altíssima pressão para dentro da câmara de combustão do foguete. Os sistemas de propulsão líquida daquela época ofereciam de fato uma eficiência energética notável. Eles também possuíam a incrível capacidade de desligar o motor em pleno voo, algo impossível com sólidos precoces. No entanto, a complexidade mecânica exigida para realizar essa façanha era absolutamente insana. Imagine milhares de válvulas intrincadas, turbobombas girando a velocidades extremas que desafiavam a metalurgia e uma vasta rede de tubos de refrigeração vulneráveis. Um único e minúsculo erro na pressão de uma válvula, ou um leve vazamento em uma junta de vedação, poderia resultar em uma explosão catastrófica instantânea. À medida que a tecnologia avançava, a primeira geração de mísseis balísticos intercontinentais começou a utilizar uma combinação mortal de produtos químicos hipergólicos, buscando contornar as falhas dos sistemas anteriores. Esses produtos químicos hipergólicos são substâncias incrivelmente reativas. Eles entram em combustão espontânea e violenta no exato milissegundo em que entram em contato físico um com o outro, eliminando a necessidade de qualquer sistema de ignição elétrica ou faísca. No papel de um engenheiro teórico, essa ignição simplificada soava como uma solução incrivelmente prática e elegante. Porém, no mundo real das operações militares, isso trouxe um pesadelo logístico sem precedentes. Os engenheiros militares rapidamente perceberam que depender de sistemas líquidos complexos para uma defesa reativa rápida era um erro estratégico fatal. Quando os radares de alerta precoce detectam um míssil inimigo se aproximando, o tempo disponível para responder é de apenas minutos. Se você for forçado a gastar 2 horas inteiras apenas para bombear toneladas de líquidos altamente tóxicos e corrosivos para dentro dos tanques do seu míssil defensivo, você já perdeu a guerra muito antes de disparar o primeiro tiro.
A necessidade absoluta e inegociável por velocidade de lançamento instantânea foi o catalisador que desencadeou uma mudança de paradigma global. As forças armadas de todo o mundo exigiam um sistema de armas que pudesse ser deixado adormecido, escondido e seguro em silos subterrâneos fortificados por anos a fio, mas que estivesse pronto para rasgar os céus em menos de 5 minutos após o botão de lançamento ser ativado. Foi exatamente neste momento crítico que a ciência dos materiais e a química dos polímeros assumiram o controle. A transição monumental para os combustíveis sólidos não foi de forma alguma uma tarefa fácil. Transformar líquidos voláteis e altamente reativos em um bloco sólido que fosse estruturalmente estável exigia uma compreensão profunda e inovadora da termodinâmica. Os cientistas precisavam criar um material com propriedades que pareciam quase contraditórias e fisicamente impossíveis. Esse novo material deveria ser incrivelmente forte e rígido o suficiente para suportar forças gravitacionais extremas durante o lançamento, mas ao mesmo tempo precisava ser volátil bastante para gerar um empuxo consistente de milhões de libras sem explodir. Vamos nos aprofundar um pouco mais nos motivos pelos quais o combustível líquido era tão odiado pelas equipes no terreno. O protagonista principal desse pesadelo logístico era uma substância química altamente instável chamada hidrazina, frequentemente combinada com o temido ácido nítrico fumegante vermelho. Essas substâncias não eram apenas combustíveis poderosos, eram líquidos corrosivos e letalmente tóxicos. Inalar os vapores invisíveis, mesmo em concentrações ínfimas, poderia causar falência orgânica. A natureza brutalmente corrosiva desses compostos significava que era fisicamente impossível armazená-los dentro dos delicados tanques do míssil por períodos prolongados. Se fossem deixados lá, o ácido devoraria implacavelmente as paredes de metal de dentro para fora, causando falhas estruturais catastróficas. Portanto, o míssil precisava ser armazenado completamente vazio e oco. Os tanques de combustível altamente perigosos precisavam ser armazenados em bunkers separados e altamente protegidos. O processo de transferência desses fluidos letais do bunker de armazenamento para o corpo esguio do míssil era uma verdadeira operação de risco extremo. As equipes de manutenção eram forçadas a usar trajes de proteção química pesados, grossos e extremamente restritivos. Eles trabalhavam com um cuidado quase cirúrgico, conectando lentamente dezenas de mangueiras de alta pressão enquanto o relógio corria. Todo esse processo minucioso consumia um tempo precioso e taticamente vital, deixando a posição de lançamento escancarada e claramente exposta aos olhares atentos e implacáveis dos satélites de vigilância e reconhecimento das forças inimigas. Mas além do tempo perdido e da corrosão severa, havia outro inimigo oculto espreitando dentro dos mísseis líquidos: o temido efeito de sloshing ou a agitação violenta dos fluidos. Quando um míssil colossal acelera rumo ao espaço, milhares de galões de líquido dentro de seus tanques balançam erraticamente devido às imensas forças de inércia geradas pela rápida mudança de velocidade. Essa agitação incontrolável tem o poder de alterar o centro de gravidade do míssil de forma dramática e imprevisível a cada fração de segundo. Isso força os sofisticados sistemas de orientação giroscópica internos a trabalharem além de seus limites físicos, realizando correções de empuxo constantes e exaustivas apenas para manter o foguete equilibrado em sua trajetória ascendente. Para mitigar o desastroso efeito de sloshing, os engenheiros aeroespaciais foram obrigados a soldar pesadas divisórias metálicas, conhecidas como baffles, no interior dos tanques. Embora resolvessem o problema da estabilidade, essas estruturas adicionavam um peso morto indesejado ao míssil. Esse peso extra reduzia diretamente o alcance máximo de voo do míssil de forma drástica. Também limitava severamente a capacidade de carga útil da ogiva destrutiva que poderia ser transportada. Cada quilograma de peso estrutural extra em um foguete representa uma perda matemática catastrófica na complexa equação balística de lançamento. A vulnerabilidade térmica também se apresentava como um obstáculo monumental para as operações militares baseadas em combustíveis líquidos. Certos combustíveis líquidos, particularmente aqueles de natureza criogênica avançada, como o oxigênio líquido puro, exigem temperaturas de armazenamento absurdamente baixas para evitar que fervam e evaporem instantaneamente. Se o complexo sistema de refrigeração do silo subterrâneo sofresse uma falha de energia, o combustível começaria a ferver violentamente dentro do tanque fechado. Isso construiria uma pressão interna extrema em questão de minutos,
com potencial real de detonar não apenas o míssil, mas obliterar toda a instalação militar subterrânea e as equipes ao redor em uma fração de segundo. Diante de todas essas falhas sistêmicas e fatais, a doutrina estratégica militar global percebeu a necessidade premente de uma arma muito mais robusta e confiável. Eles buscavam incansavelmente um míssil que dispensasse horas de preparação ansiosa. Um míssil elegante que não possuísse partes mecânicas móveis frágeis e complexas em seu núcleo de propulsão. Eles queriam um sistema que pudesse permanecer silencioso, frio e estável por décadas, mas que estivesse pronto para liberar o inferno na Terra ao simples toque de um botão de comando. A resposta definitiva para esse enigma tecnológico encontrava-se nos laboratórios de química de polímeros avançada. Essa transição histórica não foi apenas uma simples melhoria de desempenho técnico, foi uma verdadeira evolução darwiniana na arquitetura de defesa estratégica. Ao eliminar impiedosamente milhares de válvulas, sensores e quilômetros de tubulações complexas, o míssil renasceu. Os novos projetos tornaram-se exponencialmente mais compactos, rígidos e leves. Todo aquele espaço interno precioso que antes era desperdiçado com tanques volumosos e sistemas de bombeamento pesados, agora podia ser inteiramente preenchido com um composto sólido incrivelmente denso em energia. Isso elevou a eficiência volumétrica do míssil a patamares nunca antes imaginados na engenharia. Em termos puramente táticos, a erradicação dos lentos procedimentos de abastecimento significou que os veículos lançadores, eretores transportadores, enormes caminhões de lançamento, podiam operar de forma totalmente clandestina. Eles poderiam emergir sorrateiramente de cavernas ocultas nas montanhas, erguer o enorme míssil balístico em posição vertical, disparar e recuar rapidamente. Eles voltavam a se esconder nas sombras protetoras da montanha muito antes que os sofisticados satélites inimigos de vigilância em órbita tivessem a chance de travar suas coordenadas geográficas e ordenar um ataque de retaliação. Esta é a essência pura e letal da temida tática militar conhecida como shoot and scoot, atirar e fugir, que redefiniu a guerra de mobilidade balística. Contudo, projetar e fabricar o combustível sólido perfeito e infalível representava um desafio de engenharia de proporções épicas. Você não pode, sob hipótese alguma, simplesmente despejar pólvora negra rudimentar dentro de um tubo de aço gigante, acender um pavio e esperar que ele alcance a órbita terrestre. A pólvora queima de forma caótica, rápida demais e totalmente incontrolável. Esse processo descontrolado transformaria seu foguete aeroespacial multimilionário em nada mais do que uma gigantesca e letal bomba caseira. Para dominar os céus, necessitamos de uma mistura química exata, estável e calculada com precisão molecular. Vamos agora abrir o capô e dissecar meticulosamente a fascinante anatomia interna de um moderno propelente sólido composto de nível militar. Se você tivesse a oportunidade rara de observar este material de perto com seus próprios olhos, ficaria surpreso. Ele não tem a aparência agressiva de um explosivo convencional. Visualmente, assemelha-se muito a um bloco de borracha de apagar lápis, extremamente duro, denso e com uma coloração cinza escura e opaca. Essa textura emborrachada e resistente não é um mero acidente da natureza. Ela é o resultado direto e intencional do uso de um aglutinante de polímero altamente avançado. A função primordial desse aglutinante é atuar como uma matriz estrutural, unindo e mantendo coesos todos os componentes letais e voláteis armazenados em seu interior. O aglutinante padrão ouro, amplamente utilizado pela indústria aeroespacial militar hoje, é conhecido pela sigla HTPB. HTPB significa polibutadieno com terminação hidroxílica. Em sua forma bruta, antes de ser misturado, o HTPB é basicamente um polímero de borracha sintética na forma de um líquido espesso, viscoso e pegajoso. Seu papel mecânico é absolutamente vital para o sucesso do lançamento. Ele atua como uma supercola elástica de alta tecnologia, encapsulando os grânulos de combustível oxidante. Ao mesmo tempo em que atua como cola, ele confere uma elasticidade crucial a toda a estrutura monolítica. Essa flexibilidade milimétrica é necessária para garantir que o imenso bloco de combustível não sofra fraturas ou rachaduras sob as violentas pressões mecânicas do voo. Curiosamente, a genialidade da química moderna faz com que o HTPB não sirva apenas como uma cola física passiva. Ele também desempenha ativamente o papel de um combustível secundário altamente eficiente. Quando submetido ao calor extremo da ignição,
As longas e complexas cadeias de carbono presentes no polímero HTPB quebram-se violentamente e entram em combustão, contribuindo com uma cota extra e substancial de energia térmica para aumentar ainda mais o empuxo geral e brutal do poderoso foguete. No entanto, por mais eficiente que seja, o HTPB sozinho está longe de ser suficiente para erguer um colossal míssil balístico intercontinental que pesa dezenas de toneladas. Para realizar essa tarefa titânica, necessitamos de uma fonte de energia primária que queime a temperaturas muito mais elevadas. É exatamente aqui que o pó de alumínio trafino entra na nossa complexa equação química. Sim, você ouviu perfeitamente bem. O metal alumínio, o mesmo material abundante utilizado para fabricar a sua lata de refrigerante comum, é triturado e pulverizado até atingir uma escala micrométrica quase invisível antes de ser meticulosamente misturado na espessa massa de borracha HTPB. Esse pó de alumínio atua como coração energético e o combustível primário deste sistema de armas. Sua função é elevar a temperatura da câmara de combustão a níveis astronômicos. Quando essas minúsculas partículas de alumínio entram em ignição, geram temperaturas extremas que ultrapassam facilmente a marca assustadora de 3.000 graus Celsius. A violenta reação exotérmica gerada pela queima rápida desse metal produz um volume colossal de gases sob uma pressão inimaginavelmente alta. Esses gases superaquecidos são então ejetados com fúria absoluta através do bocal convergente e divergente do foguete. É precisamente esse fenômeno termodinâmico que produz um empuxo cinético puro e avassalador, capaz de empurrar o imenso míssil através da densa atmosfera terrestre, acelerando-o impiedosamente até alcançar velocidades hipersônicas assustadoras em questão de segundos. Mas como sempre na engenharia aeroespacial, há um problema físico fundamental que precisa ser resolvido. O fogo, por sua própria natureza química, necessita de um suprimento constante de oxigênio para continuar queimando. No implacável e gélido vácuo do espaço sideral, a quilômetros acima da atmosfera, não existe absolutamente nenhum oxigênio disponível para alimentar essa combustão. Por essa razão incontornável, um foguete projetado para atingir a órbita deve carregar todo o seu suprimento vital de oxigênio a partir da Terra. Nos avançados foguetes de combustível sólido, esse suprimento crítico de oxigênio não é armazenado em tanques pressurizados, mas sim empacotado densamente na forma de um composto químico cristalino sólido, conhecido tecnicamente como oxidante. O composto oxidante, que se estabeleceu como padrão ouro absoluto e inquestionável na indústria global de mísseis militares modernos, é o perclorato de amônio. Fisicamente, antes de ser processado, ele se apresenta como minúsculos cristais de sal de um branco puríssimo. O perclorato de amônio é tão vital que representa cerca de 70% do peso total da mistura de combustível sólido. Sua única e singular missão termodinâmica é liberar quantidades massivas e incalculáveis de oxigênio puro no exato instante em que for submetido ao calor intenso da ignição, garantindo assim que o pó de alumínio queime com fúria máxima. O processo industrial de mistura destes três componentes críticos, a borracha HTPB, o pó de alumínio e o perclorato de amônio, é extremamente perigoso. Ele deve ser conduzido sob condições de vácuo rigorosamente controladas em instalações ultrasecretas. Por que o vácuo absoluto é tão crucial? Porque se até mesmo uma microscópica bolha de ar invisível ficar presa dentro da espessa massa química, essa minúscula bolha se transformará numa câmara de combustão imprevisível e letal quando o míssil for finalmente acionado no silo. Esse espaço oco microscópico causaria uma anomalia de pressão fulminante, fazendo o foguete explodir em milhões de pedaços incandescentes no momento do lançamento. Depois que essa massa química mortal e altamente viscosa é misturada à perfeição, formando uma pasta espessa, ela é cuidadosamente e lentamente despejada no invólucro vazio do motor do foguete por máquinas de precisão. Este invólucro do motor é tipicamente forjado a partir de compostos de fibra de carbono ultraleve ou ligas de aço de altíssima resistência. Este revestimento cilíndrico não é apenas um simples recipiente de armazenamento. Ele é um vaso de pressão de engenharia extrema que deve ser capaz de suportar um estresse interno equivalente à pressão esmagadora encontrada nas fossas oceânicas mais profundas. O passo crucial que se segue é o processo de cura industrial ou maturação térmica controlada. O revestimento do foguete, agora preenchido até a borda com a massa química, é posicionado dentro de um forno colossal,
onde permanecerá por dias a fio sob uma temperatura meticulosamente constante. É aqui que ocorre a mágica química da reticulação molecular nas longas cadeias do polímero HTPB. Essa reação química transforma aquela pasta fluida e espessa num bloco sólido de borracha extremamente dura, que se funde molecular e intimamente com as paredes internas do invólucro do foguete. Não resta absolutamente nenhuma lacuna, fenda ou espaço vazio. Essa ligação adesiva indestrutível entre o bloco de propelente e a parede do revestimento desempenha um papel de vida ou morte. Ela funciona como um isolante térmico natural e brilhante. Enquanto o núcleo central do combustível queima violentamente de dentro para fora, a espessa camada de propelente sólido não queimado que repousa do lado de fora protege estoicamente a frágil parede de fibra de carbono das temperaturas de 3.000 graus Celsius. Se essa ligação microscópica falhar em um único milímetro, é o fim. O fogo infernal penetraria impiedosamente no invólucro, derretendo e desintegrando o míssil em pleno ar. Como um toque final de mestre, aditivos químicos de combustão são frequentemente infundidos na mistura em quantidades minúsculas e precisas. Substâncias exóticas, como pó de óxido de ferro superfino, podem atuar como catalisadores agressivos para acelerar a taxa de reação letal. Esse catalisador assegura de forma rigorosa que cada grama microscópico de combustível seja incinerado com a máxima eficiência termodinâmica antes de ser expelido pelo bocal, não deixando nenhum resíduo energético para trás. Além desses catalisadores essenciais, os químicos também incorporam plastificantes industriais para garantir que o bloco de borracha mantenha sua elasticidade vital. Essa elasticidade deve resistir a oscilações térmicas extremas. Um míssil balístico pode passar anos adormecido em um silo subterrâneo congelante na Sibéria, ser subitamente lançado através da fria estratosfera e então mergulhar de volta à Terra enfrentando o calor infernal do atrito atmosférico. O combustível sólido não pode, sob nenhuma circunstância, rachar sob esse imenso estresse térmico. A extraordinária sinergia entre a química de polímeros avançada, a metalurgia do pó e a termodinâmica de cristais dá origem ao que conhecemos na indústria aeroespacial como propelente composto. É uma das conquistas mais impressionantes e mortais da engenharia de materiais da humanidade, permitindo condensar a energia explosiva de um vulcão ativo dentro de um cilindro incrivelmente estável. Agora que desvendamos a complexa composição química do propelente, percebemos que moldar esse bloco de borracha inflamável dentro do invólucro é apenas metade do milagre científico. O verdadeiro segredo, altamente classificado de como um míssil de combustível sólido controla sua velocidade brutal, reside em algo puramente mecânico e matemático. Vamos explorar o conceito de geometria de grão. Se tivéssemos um maquinário pesado para fazer um corte transversal preciso em um motor de foguete sólido, não encontraríamos um bloco de combustível sólido e maciço. Pelo contrário, descobriríamos um longo e elaborado túnel vazio atravessando perfeitamente o centro do bloco, de cima a baixo. A forma geométrica exata desse túnel oco é o que os engenheiros chamam de geometria de grão. No implacável mundo da propulsão sólida, a forma geométrica desse buraco central é absolutamente tudo. Ao contrário de um motor de carro sofisticado ou de um foguete de combustível líquido que utiliza injetores eletrônicos e válvulas controladas por computador para acelerar, um motor de foguete sólido não possui nenhuma parte móvel. Ele é um bloco estático de química pura e fúria latente. Uma vez que o pulso elétrico aciona a ignição, ele não pode ser desligado, pausado ou ter sua aceleração reduzida por comandos de software. Ele continuará queimando implacavelmente, consumindo-se de dentro para fora, até que o último átomo do bloco de combustível seja incinerado. Então, como os engenheiros balísticos conseguem ditar e controlar o empuxo de uma fera tão indomável e teimosa? A resposta magistral reside nos princípios imutáveis da física da combustão. A área de superfície total que está queimando é diretamente e matematicamente proporcional ao empuxo gerado. Quanto maior a área de superfície do combustível exposta diretamente às chamas devoradoras em um determinado milissegundo, mais gases pressurizados são gerados de forma violenta dentro da câmara. Consequentemente, muito maior será o empuxo do foguete empurrando-o contra a gravidade. Ao esculpir e alterar o formato tridimensional do buraco no centro do bloco, os engenheiros manipulam fisicamente essa área de superfície exposta. Vamos analisar o exemplo mais elementar. Um túnel com a forma de um cilindro circular liso e comum. É o design mais básico da propulsão militar.
Quando a chama incandescente é acesa dentro desse cilindro, ela começa a devorar o combustível de dentro para fora. Com o passar dos segundos, o diâmetro desse cilindro vazio se torna cada vez maior, à medida que o fogo corrói as paredes do combustível. Matematicamente, um diâmetro crescente significa uma área de superfície cilíndrica cada vez mais vasta e exposta ao fogo consumidor. Essa área de superfície em constante expansão cria um temido perfil de empuxo progressivo. Isso dita que o foguete decolará lentamente do solo, mas à medida que ganha altitude, sua aceleração se tornará cada vez mais violenta e brutal, atingindo um pico esmagador no final da queima. Esse perfil agressivo pode rasgar em pedaços a estrutura sensível de um míssil balístico moderno. Então, como a engenharia resolve isso quando a missão exige um empuxo estável, constante e suave desde o primeiro milissegundo de voo até a saída da atmosfera? É aqui que a genialidade absoluta do design de geometria de grão brilha intensamente. Em vez de moldar um cilindro simples, os engenheiros esculpem um buraco em formato de estrela de 5 ou 6 pontas no centro do bloco. Essa geometria em forma de estrela é uma verdadeira obra-prima do equilíbrio termodinâmico de alta precisão. Quando esse núcleo estrelado é inflamado, o fogo abraça instantaneamente toda a superfície complexa da estrela. Na fase inicial crítica, as pontas afiadas dessa estrela oferecem uma área de superfície gigantesca, proporcionando um empuxo inicial formidável e explosivo. Esse pico inicial é absolutamente vital para levantar a imensa massa do míssil do solo o mais rápido possível, escapando das garras implacáveis da gravidade terrestre. Mas a verdadeira maravilha da engenharia se revela conforme a combustão avança impiedosamente. À medida que o fogo consome a borracha, as pontas afiadas da estrela são queimadas e começam a se desgastar, tornando-se obtusas. A área de superfície nessas pontas agora cegas começa a encolher, o que naturalmente reduziria o empuxo. Contudo, simultaneamente a isso, o diâmetro geral do buraco central está se expandindo, o que, como vimos, deveria aumentar o empuxo. Esses dois efeitos geométricos opostos, o encolhimento das pontas e a expansão do diâmetro, ocorrem em perfeita sincronia, anulando um ao outro. O resultado final e elegante é que a área de superfície total do combustível em chamas permanece rigidamente constante do primeiro ao último segundo de queima. Isso gera um perfil de empuxo perfeitamente neutro e estável, protegendo a integridade estrutural da arma. Ao esculpir a borracha, os engenheiros essencialmente programam a mecânica de voo fisicamente no próprio combustível, sem a necessidade de computadores de voo pesados ou válvulas mecânicas propensas a falhas para controlar o fluxo. Agora vamos aplicar toda essa densa teoria de física e química termodinâmica ao duro mundo real da geopolítica. Analisaremos o estudo de caso do míssil balístico de médio alcance Seigil, desenvolvido pelo Irã, uma arma que redefiniu as capacidades estratégicas da região. O Seigil representou um salto tecnológico colossal para a arquitetura de defesa iraniana, sendo o seu primeiro míssil balístico de 2 estágios totalmente impulsionado por propelente sólido composto avançado. Antes da concepção do Seigil, a espinha dorsal da dissuasão balística dependia inteiramente da antiga série Shahab, que utilizava a obsoleta e perigosa tecnologia de combustível líquido. Como discutimos longamente, os mísseis da série Shahab exigiam enormes comboios de caminhões-tanque de combustível e oxidante, equipes de lançamento gigantescas e um tempo de preparação na superfície assustadoramente longo. Essa inércia logística os transformava em presas fáceis e indefesas para os enxames de drones furtivos e aeronaves de ataque de precisão das potências ocidentais. A ousada transição para a arquitetura de propelente sólido com Seigil alterou as regras do jogo do dia para a noite. Este míssil é agora fabricado em complexos industriais seguros, preenchido até a borda com os blocos de combustível de borracha indestrutíveis, hermeticamente selado e despachado secretamente para uma vasta e impenetrável rede de túneis e silos subterrâneos escondidos. Abrigado na segurança fria e concreta de um silo, o míssil Seigil pode dormir profundamente por anos a fio, como um predador em hibernação, sem exigir absolutamente nenhuma manutenção química em seus tanques de combustível. Essa capacidade sem precedentes de armazenamento a longo prazo deu à luz uma vantagem tática extraordinária e aterrorizante para as forças que o operam nos dias de hoje.
Quando a cúpula de comando emite a ordem final de lançamento, não há mais aquele pânico caótico de bombear fluidos tóxicos corrosivos contra o relógio. O veículo lançador transportador eletor emerge das sombras, move o míssil para a posição vertical precisa, calibra os giroscópios digitais internos em questão de segundos, e o operador simplesmente aperta o botão de disparo definitivo. Toda essa sequência fatal é concluída em poucos minutos. Essa velocidade instantânea é o pesadelo absoluto para qualquer sistema avançado de defesa antimísseis global. Além de ser incrivelmente mais rápido no solo, o foguete de combustível sólido também ostenta uma aceleração assustadoramente mais brutal quando rasga os céus, deixando um rastro de fogo e destruição sonora em seu rastro. A reação termodinâmica explosiva da mistura de alumínio e perclorato de amônio gera uma relação empuxo-peso muito superior em comparação com os antigos e pesados motores líquidos tradicionais. O Seigil decola e abandona a baixa atmosfera a uma velocidade verdadeiramente formidável. Essa aceleração violenta oferece vantagens defensivas massivas durante a fase mais crítica de todo o voo. A fase de impulso inicial, ou boost phase, é o exato momento em que um míssil balístico é considerado mais volumoso, pesado e extremamente vulnerável a ser interceptado por sistemas de defesa baseados em laser ou mísseis interceptores inimigos, pois viaja de forma relativamente lenta enquanto emite uma enorme e chamativa assinatura de calor infravermelho no céu escuro da noite. Quanto mais rápido o míssil atravessa e sobrevive a essa perigosa janela de vulnerabilidade graças à aceleração brutal do sólido, menor se torna a janela de oportunidade matemática para o inimigo calcular uma trajetória de interceptação e derrubá-lo. Após o motor do primeiro estágio esgotar implacavelmente o seu bloco de combustível, ele é ejetado com precisão para reduzir o peso morto. Imediatamente a seguir, o motor do segundo estágio, também recheado com um núcleo de propelente sólido altamente otimizado para o vácuo, entra em ignição no silêncio do espaço sideral. Ele impulsiona a ogiva letal a atingir velocidades de pico inimagináveis que podem perfurar a barreira de Mach 13 no espaço exterior, antes de mergulhar violentamente de volta em direção ao seu alvo terrestre. No entanto, a velocidade bruta, a potência esmagadora e a prontidão instantânea dos propelentes sólidos seriam completamente inúteis e fúteis se o míssil não soubesse exatamente para onde deve ir. É exatamente neste ponto crítico que testemunhamos como a transferência global de tecnologias externas de ponta desempenha um papel fundamental no aperfeiçoamento deste complexo ecossistema de defesa. Um míssil extremamente rápido necessita imperativamente de um cérebro cibernético brilhante e de olhos eletrônicos afiados para garantir que não erre o seu alvo estratégico por meros centímetros. O domínio tecnológico da propulsão sólida abriu as portas dos laboratórios para outras inovações aerodinâmicas radicais, como os aterrorizantes veículos planadores hipersônicos de reentrada. Vamos analisar profundamente o design formidável dos veículos planadores hipersônicos, inspirando-nos fortemente na tecnologia avançada do DF-17 da China, cujos conceitos aerodinâmicos revolucionários influenciaram pesadamente o desenvolvimento de mísseis modernos em todo o globo. Diferente de uma ogiva balística tradicional e previsível que cai livremente em uma trajetória parabólica. O veículo planador hipersônico é engenhosamente projetado para literalmente surfar nas bordas da alta atmosfera terrestre. A forma assimétrica e afiada deste planador, muitas vezes lembrando uma ponta de lança achatada, foi projetada em túneis de vento para gerar uma imensa força de sustentação aerodinâmica em velocidades extremas, criando o fenômeno físico conhecido como Wave Rider. Ao manipular agressivamente o seu ângulo de ataque, este planador mortal pode saltar e quicar sobre as camadas espessas da atmosfera, realizando manobras evasivas extremas que tornam sua trajetória de voo matematicamente impossível de ser prevista pelos radares inimigos. Contudo, voar a Mach 10 dentro da atmosfera cria um atrito térmico monstruoso, excedendo 2.000 graus Celsius. É aqui que os compostos de matriz cerâmica ultra resistentes ao calor entram em cena como o segredo mais bem guardado, mas manobrar tão descontroladamente em velocidades hipersônicas exige um sistema de orientação incrivelmente preciso. É exatamente neste ponto que a integração com o sistema de navegação por satélite Beidou da China proporciona um salto quântico na precisão militar. Isso liberta as nações aliadas da dependência fatal do sistema GPS americano,
que pode ser facilmente desligado, bloqueado ou distorcido pelo Pentágono durante um conflito direto. O sistema de satélites Beidou oferece sinais altamente criptografados de nível militar, projetados com algoritmos complexos que são extraordinariamente resistentes a qualquer tentativa de interferência eletrônica. Além da navegação via satélite passiva, a tecnologia de mapeamento por radar de abertura sintética fornece uma vantagem avassaladora. Utilizando uma técnica avançada conhecida como correspondência de contorno de terreno, ou TERCOM, o míssil escaneia ativamente a topografia e a paisagem física abaixo dele, usando um radar a bordo, comparando o relevo real com mapas tridimensionais pré-carregados. Esta rede letal, ou kill chain, torna a arma quase invencível no ar. Mas ter a espada perfeita é inútil se a sua base de lançamento for destruída antes do ataque. Para proteger esses valiosos ativos estratégicos em solo, a sofisticada tecnologia de guerra eletrônica russa é profundamente integrada à rede de defesa aérea local, criando um escudo impenetrável contra drones inimigos. Esses sistemas de guerra eletrônica não disparam balas físicas de metal. Em vez disso, eles projetam ondas avassaladoras de radiação eletromagnética de alta potência para cegar completamente os sensores ópticos e os radares de navegação dos drones ocidentais. Eles empregam táticas de spoofing, enviando sinais falsos de GPS com uma potência muito maior para desviar e confundir as aeronaves. O drone inimigo, enganado pela matemática falsa, acredita estar no local correto enquanto voa cegamente contra o lado de uma montanha. Mas as ameaças modernas não vêm apenas do céu físico. Na era digital sombria de hoje, a infraestrutura nervosa central dos mísseis enfrenta o perigo constante de malwares cibernéticos patrocinados por Estados-nação que buscam sequestrar o controle de lançamento. Para combater essa ameaça invisível e letal, a arquitetura de comunicação militar avançou para o reino alucinante da física subatômica, utilizando a distribuição de chaves quânticas. Essa tecnologia revolucionária, impulsionada em grande parte por cientistas, utiliza fótons individuais de luz para transmitir os códigos de lançamento secretos através de cabos de fibra ótica subterrâneos. A mágica impenetrável dessa criptografia baseia-se no princípio da incerteza de Heisenberg. Se qualquer hacker estrangeiro tentar espionar ou interceptar fisicamente o cabo de fibra ótica para roubar a chave de lançamento, o mero ato de observação quântica alterará instantaneamente o estado físico do fóton de luz, corrompendo a chave imediatamente e acionando alarmes na base central. Este ecossistema integrado é verdadeiramente formidável. Contudo, como uma comunicadora científica dedicada aqui no Mistérios da Ciência, meu dever é fornecer uma visão imparcial e objetiva. Nenhuma tecnologia na Terra, por mais avançada que seja, é isenta de falhas críticas. O combustível sólido, apesar de ser um milagre tático, esconde um perigo mortal em sua própria estrutura molecular. A maior ameaça assustadora para um míssil de combustível sólido armazenado em um silo por décadas é a degradação lenta e silenciosa do polímero. Lembre-se de que o aglutinante estrutural HTPB é, em sua essência química, uma borracha orgânica. Assim como os pneus esquecidos de um carro velho numa garagem úmida, a borracha dentro do motor do foguete envelhecerá, ressecará e endurecerá. Ela perde cruelmente sua vital elasticidade e torna-se extremamente quebradiça. O estresse termomecânico contínuo das sutis mudanças de temperatura no silo causará a formação silenciosa de microfissuras internas invisíveis. Uma rachadura do tamanho de um fio de cabelo humano escondida profundamente na escuridão do bloco é, termodinamicamente falando, uma bomba relógio devastadora esperando. Se o fogo de ignição de alta pressão encontrar o caminho para dentro dessas microfissuras estreitas, ele queimará uma superfície de combustível imprevista de forma incrivelmente feroz. Isso gerará um pico de pressão instantâneo e absurdo que excederá o limite de rendimento da carcaça de fibra de carbono. O míssil multimilionário explodirá em 1 milhão de pedaços dentro de seu próprio silo. Para evitar isso, exércitos gastam fortunas em inspeções de raio-x. Além disso, há a falta de controle. Para encerrar o empuxo de um foguete sólido de forma precisa, os engenheiros precisam usar explosivos brutais na frente do motor para estourar a carcaça e criar um empuxo reverso abrupto. É uma solução violenta para o problema de não haver válvulas de desligamento elegantes no sistema. A evolução militar dos foguetes cheios de vazamentos de combustível letal até os mísseis balísticos de combustível de borracha hiperprecisos e criptografados
quanticamente é um testemunho assustador do poder da engenharia de materiais. Na Guerra Moderna, a vitória não é daqueles com os maiores exércitos, mas daqueles que dominam a química de polímeros e a termodinâmica de cristais. O que você acha dessa revolução dos propelentes sólidos? Deixe seus pensamentos críticos nos comentários abaixo. Se esta análise técnica profunda expandiu sua visão sobre o mundo da ciência da defesa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Mistérios da Ciência e ativar o sino. Eu sou Nova, sua analista, e continuaremos a dissecar o impossível. Até o nosso próximo episódio!